E se um objeto interestelar que atravessa o nosso sistema solar for na verdade uma nave espacial alimentada por energia nuclear, enviada por extraterrestres para experimentar as reações humanas? Algo sem precedentes acaba de invadir o nosso sistema solar, deixando os cientistas em polvorosa à procura de explicações. O 3I Atlas, descoberto a 1º de julho de 2025, avança pelo espaço a mais de 200,000 quilômetros H numa rota que desafia qualquer interpretação simples. No dia 1 de julho, a NASA detectou um corpo misterioso aproximar-se da Terra a grande velocidade. E alguns especialistas genuínos acreditam que não se trata de um pedaço de rocha espacial comum, ou talvez nem de qualquer fenômeno natural. Este visitante de fora exibe um comportamento ao mesmo tempo reconhecível e completamente enigmático. Embora revele indícios de atividade cometária, com traços de gelo de água, o seu percurso pelo nosso sistema solar alinha-se de forma tão exata com as órbitas planetárias que certos investigadores duvidam de que seja algo puramente natural. O suposto cometa está a atrair o interesse de alguns dos astrônomos mais destacados do país. Um professor de Harvard avança com a ideia de que isto poderá ser tecnologia alienígena. O astrofísico de Harvard Avi Loeb, que já tinha proposto que o Oumuamua pudesse ser tecnologia extraterrestre, coassinou um artigo provocador a questionar se o 3I Atlas não será uma sonda disfarçada de outra civilização. Com 0 a significar que é um objeto natural, tipo um cometa sem dúvida, e 10 a indicar que é claramente algo tecnológico. Mas eis o que realmente choca. Análises recentes apontam que este corpo pode estar a emitir a sua própria luz, o que viraria do avesso tudo o que julgamos saber sobre o seu tamanho e essência. Subscreva o Space Aquarius e vamos ao que interessa. Comece pelos fundamentos do que temos em mãos, pois o 3I Atlas é algo verdadeiramente notável no nosso cantinho cósmico. A detecção deveu-se ao Sistema de Alerta para Impactos Terrestres de Asteroides, o Atlas. Instalado no Chile, um novo telescópio no Chile, projetado para seguir objetos espaciais velozes, captou um cometa vindo de além do Sistema Solar a deslocar-se pelo céu. Quando os astrônomos o avistaram pela primeira vez, souberam logo que havia algo de estranho. A sua excentricidade orbital supera amplamente o 1, o que implica que não está ligado gravitacionalmente ao nosso Sol. Esta coisa está só de passagem e falo numa das trajetórias interestelares mais radicais que já registramos. Agora é que a coisa se torna fascinante, envolvendo uma questão essencial sobre o que estamos mesmo a observar. O telescópio espacial Hubble tem seguido este intruso. O que os cientistas encontraram é que este brilho apresenta um perfil de luminosidade invulgarmente acentuado, bem mais íngreme do que o habitual em cometas do Sistema Solar. Este padrão de brilho levanta interrogações profundas. Veja bem, para calcular o tamanho de corpos no espaço, assumimos geralmente que eles só refletem a luz solar. Com base neste modelo padrão, o 3I Atlas teria de medir cerca de 20 km de diâmetro para gerar o brilho que detectamos. Isso torná-lo-ia gigantesco, possivelmente 40 vezes maior do que os visitantes interestelares anteriores, como o Oumuamua e o Borisov. Mas é aqui que Avi Loeb e o colega Eric Kittos fizeram uma observação surpreendente. O perfil de brilho que detectam encaixa perfeitamente noutro cenário. Um objeto que gera a sua própria luz, em vez de apenas espelhar a do Sol. Pare um instante para pensar nas consequências disto. Se o 3I Atlas for luminoso por si só, então poderia ser bem mais pequeno do que as nossas estimativas iniciais. Falamos da diferença entre um colosso de 20 km e algo que talvez ronde apenas centenas de metros. Não é uma mera correção, é uma revolução total na forma como compreendemos este corpo. E eis por que isso é tão crucial. A probabilidade estatística de topar com um asteroide interestelar genuíno de 20 km é praticamente nula. Os cálculos de Loeb indicam que o estoque limitado de material rochoso à deriva entre as estrelas só despacharia um objeto tão imenso para o nosso sistema solar talvez uma vez a cada 10,000 anos, ou mais. O universo simplesmente não tem rochas grandes a fio em espaço interestelar para visitas frequentes fazerem sentido. Já um objeto menor e autoiluminante altera por completo as contas de probabilidade e abre portas a hipóteses francamente alucinantes. Então, o que faria um corpo emitir luz própria? Há várias hipóteses, nem todas naturais.
A desintegração radioativa de elementos pesados poderia criar um fulgor, embora topar com material radioativo suficiente no espaço interestelar fosse raríssimo. A emissão térmica de fontes de calor internas é outra via, mas isso exigiria temperaturas bem acima do que o aquecimento solar por si só proporcionaria. E é aqui que a coisa aquece de verdade, poderemos estar perante algo teve iluminação artificial proveniente de alguma tecnologia avançada. As observações espectroscópicas realizadas pelo Zemini-South e pelo telescópio infravermelho da NASA detectaram assinaturas fortes de gelo de água misturado com minerais carbonatados e silicatos. O gelo de água exibe traços que indicam que poderá ser quimicamente puro, sem as marcas isotópicas pesadas comuns nos cometas do Sistema Solar. Esta água talvez se tenha formado há milhares de milhões de anos num ambiente estelar totalmente distinto, oferecendo-nos uma visão direta sobre a formação de sistemas planetários noutras partes da galáxia. No entanto, mesmo esta evidência intrigante não resolve a controvérsia. Aliás, pode até reforçar a ideia de origem artificial de forma surpreendente. Se o 3 em Atlas for realmente uma sonda ou nave espacial, o pó e o gelo que detectamos poderão ser apenas depósitos acumulados durante a sua longa travessia pelo espaço interestelar. Resíduos cósmicos que se depositaram na sua superfície ao longo de milhões ou milhares de milhões de anos de viagem. Agora, vamos abordar a trajetória, pois é aqui que os indícios de algo fora do comum se tornam realmente convincentes. No artigo O Objeto Interestelar 3 em Atlas é Tecnologia Alienígena, Lo e os seus colaboradores apresentam uma análise estatística verdadeiramente perturbadora. O 3 em Atlas segue uma órbita retrógrada inclinada apenas cerca de 5 graus em relação ao plano da eclíptica, onde a Terra e a maioria dos planetas orbitam. A probabilidade de tal configuração ocorrer por mero acaso, segundo os cálculos, é de aproximadamente 0,2%. Mas o que torna isto ainda mais fascinante são os encontros planetários. Este objeto fará abordagens notavelmente próximas a vários planetas. Passará a cerca de 29 milhões de quilômetros de Marte a 3 de outubro, atingirá o periélio a 1,35 unidades astronômicas a 29 de outubro e, mais tarde, aproximar-se-á a 33 milhões de quilômetros de Júpiter. A probabilidade combinada de um objeto interestelar aleatório realizar tais passagens próximas a 3 planetas principais é de cerca de 0,005%. Isso equivale a odds de 1 em 20. 000, eis outro pormenor que está a despertar curiosidade. O 3 em Atlas atinge o ponto mais próximo do Sol quando a Terra se encontra do lado oposto da nossa estrela. Literalmente, não poderemos observá-lo nesta fase crucial. Se estivesse a conceber uma nave espacial para realizar manobras sem ser detectada por telescópios baseados na Terra, este momento seria ideal. Lo descreve isto como uma possível manobra de reversão solar, uma estratégia de desaceleração de alto empuxo que permitiria a uma nave interestelar abrandar e, quem sabe, permanecer no nosso sistema solar. O facto de esta manobra ficar completamente ocultada pela claridade solar, fora do alcance da visão terrestre, é ou uma coincidência incrível ou prova de planeamento intencional. Mas sejamos claros quanto ao consenso científico. A maioria dos astrônomos que estudam o 3 em Atlas consideram um cometa interestelar natural, e tem razões sólidas para essa visão. David Jevitt, da UCLA, que tem analisado os dados do Hubble, destaca que o 3 em Atlas mostra sinais clássicos de comportamento cometário. A taxa de produção de pó medida, entre 6 e 60 kg/s, encaixa nos intervalos esperados para atividade cometária. As velocidades de ejeção, de 20 a 2,000 ms, também correspondem ao que observamos em cometas normais. Além disso, o facto de ainda não termos detectado gases voláteis como cianogênio ou carbono diatômico não é invulgar. O 3 em Atlas encontra-se ainda a cerca de 4 unidades astronômicas do Sol, a distância aproximada de Júpiter. A maioria dos cometas só começa a emitir gases intensos quando se aproxima muito mais. E o aquecimento solar se intensifica de verdade. A hipótese de autoiluminação também depara com obstáculos. Se o 3 em Atlas estivesse a gerar a sua própria luz por meio de algum processo nuclear, precisaria de produzir cerca de 10 gigawatts de potência, equivalente a várias centrais elétricas de grande porte.
Sustentar esse nível de energia ao longo de milhões de anos de viagem interestelar exigiria ou um vasto reservatório de combustível ou uma tecnologia muito superior à nossa compreensão atual. Os próximos meses constituem uma janela de observação decisiva. À medida que o 3I Atlas se aproxima do Sol, deveríamos começar a detectar essas emissões gasosas características se for mesmo um cometa. O telescópio espacial James Webb tem este objeto na mira, e as suas capacidades infravermelhas poderão desvendar pormenores sem precedentes sobre o seu perfil térmico e produção de energia. Há ainda uma perspectiva empolgante com observações a partir de Marte. Quando o 3I Atlas passar perto de Marte no início de outubro, há discussões sobre usar a câmara HRSE na Mars Reconnaissance Orbiter para obter imagens de alta resolução. Isso poderia proporcionar-nos a melhor visão próxima da superfície de um objeto interestelar e, potencialmente, esclarecer se trata de luz solar refletida ou iluminação autogerada. Mas o que verdadeiramente me entusiasma quanto ao futuro é isto: o Observatório Vera-C. Rubin acaba de iniciar operações. Esta instalação revolucionária detectará dezenas de objetos interestelares por ano, fornecendo-nos a amostra estatística necessária para compreender o que é normal e o que é genuinamente anômalo. Imagine o impacto caso a teoria da autoiluminação se confirme. Teríamos diante de nós um corpo celeste não apenas iluminado de forma artificial, mas que segue um percurso meticulosamente planeado no nosso sistema solar. Isso seria, sem dúvida, o achado mais revolucionário da humanidade. Evidência de que outra sociedade nos visitou. Ainda que o 3I Atlas acabe por ser puramente um fenômeno natural, o enigma da variação de luminosidade revela que visitantes interestelares agem de maneiras imprevisíveis para nós. Pode tratar-se de fenômenos físicos estranhos que escapam ao nosso conhecimento, ou de engenharia além da nossa imaginação atual. Este intruso está a alargar os limites do que consideramos viável no espaço sideral. E agora? Qual é a nossa posição? O Atlas prossegue o seu trajeto pelo sistema solar. Estamos a viver ciência ao vivo, no auge da emoção. Enquanto dúvidas essenciais sobre a essência deste corpo persistem, o segredo da iluminação própria injeta um elemento inédito nesta narrativa. Quer se resumam a mecanismos naturais invulgares ou a algo infinitamente mais impressionante, e como indícios de artefactos tecnológicos, os meses vindouros serão decisivos para desvendar o verdadeiro significado do 3I Atlas. O encontro próximo com Marte em outubro, o trânsito pelo periélio discreto e o voo rasante pela Terra em dezembro oferecerão chances únicas para decifrar este riddle estelar. A cada registro, aproximamo-nos mais de esclarecer não apenas a identidade do 3I Atlas, mas também as suas implicações para o nosso conceito de mente e inovação cósmica. O cosmos é imenso, repleto de enigmas, e o 3I Atlas demonstra que mal arranhamos a superfície do que pode existir por aí. Seja um prodígio da natureza ou uma revelação bem mais profunda, este forasteiro avisa-nos de que o universo ainda oculta tesouros capazes de redefinir tudo o que cremos saber sobre a nossa posição na Via Láctea. Quer saber as novidades frescas sobre a galáxia e o cosmos? Inscreva-se já e antecipe-se às revelações.